E também, aproveitando e falando do laser, né? Nós temos, gente, a terapia Lib. Então, quem compra o laser tem a pulseirinha, né? Que a gente coloca. Você é incrível, Thali. Obrigada, doutora Juliana. Então, assim, tem o laser, a gente coloca a pulseirinha aqui na artéria radial, então nós fazemos, né? E tem também, gente, ó, para quem não conhece, eu vou até mostrar porque eu uso muito, eu acho fantástico. É esse aparelhinho aqui, ó, o Elib, tá? Como que a gente faz? Esse aqui, gente, esse aqui é de uso pessoal meu, tá? Eu tenho na clínica que é com laser, e esse aqui eu comprei porque eu uso demais, eu associo demais com o ozônio. Então a gente coloca ele aqui. Olha como ele é fácil, tá? Ele fica aqui, ó, uma pulseirinha. Aí a gente liga ele, programa. Então você está cozinhando, você está trabalhando. Às vezes eu estou dando aula aqui, né? Fazendo live com vocês. Eu estou com o meu Elib, estou dando aula para os meus alunos. Eu estou, né? Viajando às vezes. É muito bacana, tá? Por quê? O Elib, gente, ele funciona como um antioxidante também. Então, o Elib, diferente do laser, nós sempre vamos fazer depois da aplicação de ozônio, nunca antes. A gente não pode fazer terapias antioxidantes, né? Utilizar antioxidantes antes da aplicação de ozônio, tá? Então, nós vamos sempre utilizar, para quem gosta, quem conhece, quem tiver interesse, né, em utilizar aí a laser terapia e o Elib, a gente usa sempre depois, tá? O Elib depois. Então, por exemplo, nós falamos aqui nas lives, né, dessa semana, que pacientes que têm um estresse oxidativo muito alto, né, nem sempre a ozonoterapia vai ser a primeira opção. Não vai, tá? Nós temos que o quê? Primeiro regular ali o organismo, né, desse paciente. Então, o que que é bacana? O paciente chegou para você, olha a dica que eu vou dar. O paciente chegou para você. Aí ele está com alto estresse oxidativo. Você vai falar assim: bom, então primeiro nós vamos ter que, antes de entrar com a ozonoterapia, vamos fazer um tratamento, vamos entrar com uma suplementação, né? Desintoxicar esse paciente, fazer todo o processo. E aí o que que eu faço? E Lib, tá? Então, nesse mês aí, nesses 30 dias que o meu paciente, que eu estou preparando o organismo dele, com suplementação, né? Fazendo uma terapia antioxidante nele, eu também gosto muito de utilizar o Elib, porque ele é um antioxidante, tá? Então, isso aqui é fantástico. Aí, depois, né, que o seu paciente já está melhor, aí sim você vai entrar com a ozonoterapia nele. Então, eu falo que o laser é o casamento perfeito com a ozonoterapia. Mas tudo bem também para quem não tiver o laser, tá? Eu só tô dando dica aqui para vocês do que realmente funciona, do que realmente eu utilizo na minha clínica, na minha prática clínica. Nós temos estudos, né, falando dessa combinação da laser terapia, congressos médicos aí têm falado bastante também sobre essa combinação, tá? E é engraçado porque eu gosto muito, gente, de ir testando combinações, né? Então, eu falo para vocês que antes de fazer no meu paciente, eu testo tudo em mim para ver os resultados e eu gosto de entender essas combinações. E muito antes, né, do pessoal já falar aí nos congressos médicos e tal sobre essa combinação, do laser com ozonoterapia, eu já usava, eu já fazia essa combinação, porque eu via muito resultado nos meus pacientes, tá? Então é algo que para mim não pode faltar. E aí, por exemplo, né? Então, para quem tem os fisioterapeutas aí que utilizam o TNS, né, para fazer tratamentos, a gente sabe que tem bastante gente que utiliza. Enfim, como que você pode associar, né? Então a gente sabe que o TNS, por exemplo, gente, ele não tem nenhuma outra função que não seja uma analgesia ali momentânea, né? Ele não é anti-inflamatório, ele não é antioxidante, então ele só serve para aliviar a dor ali do paciente. Então a gente sabe que TNS, gente, não é tratamento fisioterápico, né? Nós utilizamos o TNS, na verdade eu nem utilizo, mas
a gente utiliza o TNS ali como um complemento, né? Às vezes o paciente ele chega com muita dor, você precisa fazer uma manipulação desse paciente, ou precisa fazer algum protocolo, aí você vai utilizar o TNS, aliviar um pouquinho a dor dele naquele momento, mas a gente sabe que ele não tem outra função, ele não é anti-inflamatório, né? Então, assim, falar que tratar um paciente com TNS é complicado, né? Porque a gente não trata nada, a gente só tenta mascarar ali, aliviar um pouco da dor dele, mas depois a gente sabe que vai voltar, né? Então, para quem utiliza o TNS, vocês podem utilizar o TNS antes de aplicar o ozônio. Por quê? Porque ele vai fazer uma analgesia local. Então, às vezes, é até legal o paciente que ele sente, que ele tem uma sensibilidade maior do que os outros, né? Então, vai fazer a aplicação de ozônio, acaba sendo, às vezes, menos dolorido para ele quando você associa, por exemplo, o TNS, tá? Então, tudo bem, você pode utilizar também. Aí quem utiliza, por exemplo, a corrente russa, né? Os exercícios de fortalecimento, o pilates, né? Ou qualquer atividade física, é interessante fazer a aplicação do ozônio depois dessas atividades físicas. Então, eu sei que tem muita gente que tem estúdio de pilates, né? Que quer agregar a ozonoterapia ali com Pilates, com atividade física. Tem gente aqui que é personal, né? Trabalha com isso, utiliza muito corrente russa, pós-cirúrgico, enfim, né? Então, vocês podem utilizar primeiro, então, essas terapias aí de fortalecimento, tá? E depois vamos entrar com o ozônio. Por quê? Porque o ozônio ele vai entrar depois ali com a função de fazer o reparo muscular, né? Vai oxidar o ácido lático. Então, pacientes que fazem muita academia, para atleta, gente, é excelente, né? Com a ozonoterapia, a gente acaba substituindo aí o baldão de gelo. O pessoal fica lá no baldão de gelo, a gente sabe, né? Existem comprovações aí que é excelente, mas às vezes é um tanto mais complicado, né? A pessoa fica lá passando frio, fica sofrendo. Então a gente pode fazer a ozonoterapia, que é um método muito mais rápido ali também, porque vai oxidar o ácido lático, tá? Aliviando aí também as dores, vai aumentar a oxigenação ali dos tecidos,